No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre as crianças trans. Esse é um tema que me abraça muito. Eu fui uma criança trans, eu sofri. Foi muito confuso para mim, obviamente, acho que como é para todas elas, e eu sofri muito na minha infância. Para primeiro poder me entender, segundo para poder entender o mundo e depois para socializar com outras crianças cisgêneras, enfim. Eu vou falar um pouco sobre alguns casos de crianças trans no Brasil. Ultimamente a gente tem visto no Fantástico acontecer alguns casos. Vou citar aqui a Maria Joaquina, que é uma patinadora, que foi o último caso que apareceu. Ela não pôde competir porque o nome dela social não havia sido trocado. Obviamente ela ainda é uma criança, mas os seus pais entraram com uma ação. Ela é filha de 2 pais e ela conseguiu competir. A Maria Joaquina é de uma força incrível, uma menina super maravilhosa, e a gente está torcendo muito por ela. Há um outro caso que surgiu agora, que é uma jurisprudência e uma esperança para outras crianças, é o caso da Joana, que aconteceu lá no Mato Grosso. Essa menina conseguiu fazer a troca de nome dela, ela tem 11 anos apenas, e Joana é um nome fictício, obviamente a gente não sabe o nome dela, e vai poder conseguir conviver e socializar na escola já com seus registros trocados, né, o nome e o sexo. A outra criança é a Lara, daqui mesmo do Ceará. Quiseram que ela fosse matriculada, a mãe dela também teve que entrar na justiça e ela pôde frequentar as aulas de acordo com o gênero dela. Também temos a Melissa, a Mel, que também apareceu no Fantástico naquele especial Quem Sou Eu. Então, assim, não é uma coisa muito corriqueira, mas também não é incomum. E o que é de diferente da minha época, dos anos 80 para cá? É porque hoje os pais já podem ter uma consciência melhor em relação ao gênero, esse gênero dos seus filhos, né? Essa questão da transgeneridade. Por que eu tô tocando nesse assunto? Gente, desde que eu comecei todos os meus estudos, eu sempre foco na questão das crianças trans. Porque eu acho que todo sofrimento começa desde a tenra infância. É claro que há casos que a transexualidade se desenvolve um pouco mais à frente, mas em geral, quando ela desponta, a pessoa já começa a sofrer desde criança. Então, eu acho que o acolhimento ele deve acontecer a partir desse lugar. Uma outra coisa também que acontece é que eu sou uma dramaturga. Eu acredito que nem todo mundo sabe disso, mas eu tenho uma obra publicada, o livro do Elas Trama. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Essa obra é uma história baseada numa garota trans, obviamente com metáforas, mas eu escrevi essa história para crianças trans. Então, assim, é uma história que eu escrevi diretamente para que as crianças pudessem acessar uma história que elas pudessem se identificar. Quanto à questão de existir ou não crianças trans, se a gente não está forçando uma barra em relação à criança, que ela não tem condição de escolher. Gente, o nosso gênero não é uma escolha. O nosso gênero, há uma série de fatores que influenciam isso. Então, assim, não quer dizer que a criança nasça com um pênis e uma vagina e ela vai se identificar com o gênero de nascimento, e assim ela já vai desenvolver naturalmente a sua personalidade masculina, de forma masculina ou de forma feminina. Não é assim que funciona. O tanto que as crianças trans estão aí mesmo para provar isso, né? Então, assim, quando a gente nasce e tem
um órgão genital, uma estrutura, você vai seguir aquele caminho de se identificar, e dizem os especialistas que isso acontece ali por volta dos 2, 3 anos, e aí você vai começar a perceber que os seus desejos, as suas tendências, seu impulsionamento te encaminha para aquele lugar, que é aquele gênero lá, que você também vai construir o seu gênero a partir de todas as influências, de tudo aquilo que você percebe culturalmente, das suas questões íntimas e da sua própria bagagem. Então, assim, não é uma questão só biológica. O que eu quero falar mesmo nesse vídeo é em relação à família, porque eu acho assim que a maior diferença em relação a uma vida saudável e uma vida cheia de complicações, com dificuldades e inclusive vulnerabilidades, principalmente em relação à violência, ela está muito ligada ao fato de como a família acolhe, lida e apoia essa criança trans. A Sociedade Brasileira de Pediatria lança um manual de acolhimento para crianças trans, a partir do viés, claro, da medicina, que é aquela coisa de você trabalhar a transexualidade a partir do viés biológico, mas há situações em que se fala que não, que isso é um problema, que isso traz trauma para a criança, e a gente precisa ficar muito, de verdade, a gente precisa tratar isso com muito amor e carinho, porque obviamente que nossos filhos podem ser influenciado ou não e tal, mas a transexualidade há uma persistência de que a pessoa, a criança, ela não pertence àquele gênero, ela se sente de outro gênero e ela sabe disso. E se você der chance para ela, ela vai dizer para você que ela não pertence àquele gênero. É importante a gente frisar que isso não é uma loucura, que isso não é um devaneio. As crianças, elas desde cedo, elas têm condições de entender o que está se passando. Eu não diria em compreender racionalmente isso, mas elas podem entender no sentido delas sentirem. Eu sinto que não era. Isso aconteceu comigo desde muito nova. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu não era aquilo que meus pais estavam dizendo. Então, assim, se eu puder dar um conselho para pais e mães, eu diria para que você se perceber que o seu filho tem uma tendência diferenciada e que ele não consegue se enquadrar no gênero que você está tentando colocar para ele, ou que você acha que é o gênero dele, que você procure estudar, que você procure acolher inicialmente, que você procure acolher o seu filho da melhor maneira possível, porque ele vai precisar muito de você, e que ele possa, ele ou ela, ou qualquer gênero, que possa se sentir acolhida de verdade, e que vocês possam achar o caminho através de muito amor, o caminho que melhor vai corresponder às expectativas de vocês, enquanto pais e filhos, porque dá sim para ser uma criança saudável mesmo sendo trans. Então, tem mais 2 pontos que eu queria colocar aqui. O primeiro é a questão de se você apoia ou se você castra. Castra no sentido mesmo do desejo dessa criança, dela se desenvolver no gênero que ela se identifica. Então, eu sou a favor de que você procure apoio
porque realmente você vai perceber que a criança vai ser muito mais feliz quando ela consegue assumir o gênero dela e ela consegue se desenvolver a partir daquele gênero. A segunda questão é que, assim, nem sempre o seu filho é gay ou lésbica. Às vezes, você tem um caso de transgeneridade na criança e ela desenvolve a relação dela de outra maneira. Então, assim, há um grande equívoco, porque inicialmente a gente acaba pensando que os nossos filhos vão se desenvolver e que ele tem uma certa homossexualidade, ou então a minha filha é um pouco mais assim, masculinizada, e aí ela é lésbica, mas na verdade às vezes não está ligada à questão do desejo, mas sim da identidade mesmo, de como ela se vê, de como ela sente, não de quem ela gosta, porque num primeiro momento pode parecer que ela gosta, mas ela pode, enfim, você pode ter uma criança trans que se identifica como mulher e amar outras mulheres, isso também é possível. Por fim, Rede Globo, só quero te dar uma dica. Troca o Sadé, cara. Tem tanta mulher trans com bagagem para falar sobre transexualidade, vocês insistem em trazer o Sadé com a sua visão totalmente biologizada da coisa. Não que ele esteja errado, mas a gente precisa entender que a construção do gênero, ela também é social. Então, assim, não necessariamente a minha criança vai desenvolver a transexualidade dela na primeira infância. Ela pode vir a se descobrir transgênero um pouco mais tarde e até bem adulta. Então, assim, é uma dica. É claro que ninguém vai ver, mas Sadé, não. Tem muitas mulheres trans que podem falar sobre isso com toda a propriedade do mundo.